Se você nasceu no Pará, é bem provável que já tenha ouvido pelo menos uma vez histórias sobre lendas urbanas, visagens e assombrações, casos que transitam pelo imaginário da população paraense, sobretudo na sua capital, Belém. Então, hoje, abrindo essa série, Lendas Urbanas do Pará. O Igarapé das Almas. A região do Igarapé das Almas sempre serviu para comentários medrosos ou histórias fantásticas de quando Belém era uma pequena cidadezinha, de quando a violência não era voraz e as famílias podiam colocar cadeiras nas portas de suas casas e nas calçadas. Conta-se que as pessoas que moravam na rua 2 de setembro ficavam assustadas todas as noites com um fato estranho. Sempre por volta das 10 horas da noite, uma porca de tamanho considerável passava em alta velocidade da Praça Magalhães Barata até o Igarapé das Almas. O animal dava grunhidos estridentes e pavorosos, chamando a atenção de todos os moradores. Curiosamente, o animal, uma vez que chegava ao Igarapé, desaparecia de forma misteriosa no meio do mato. Alguns moradores não se preocupavam, porém, outros, mais curiosos, procuraram saber de quem era o tal animal. Porém, sem sucesso. Parecia que a porca não tinha dono. Outro fato estranho à época é que próximo à Praça Magalhães vagava uma velha estranha que ninguém conhecia ou sabia quem era. Ela passava o dia todo andando para cima e para baixo pelas ruas da região. Mas o que realmente estava incomodando as pessoas era a correria da porca, tanto que alguns moradores sugeriram matá-la, já que parecia que ela não tinha dono, e assim se organizou uma turma disposta a matar o animal. Todas as noites, o pessoal se reunia com facas, estacas, pedras e pedaços de madeira. E então, quem morava no lugar saía para as calçadas para acompanhar a caça à porca. Talvez a porca fosse muito ligeira ou os seus perseguidores fossem muito lentos. O fato é que a caçada durou muitos dias e toda noite era a gritaria da molecada: mata, pega, e depois as vaias e lamentações, uns culpando os outros pelo fato da porca ter escapado mais uma vez. Mas em um certo dia, finalmente acertaram em cheio a cabeça da porca, em um lugar já próximo ao Igarapé das Almas. A porca parou, cambaleou, e logo todos se puseram a dar pauladas e pedradas em um autêntico linchamento. A porca morreu e o fato foi comemorado. Como já estava muito tarde, largaram o corpo da porca no mesmo lugar para que fosse enterrado, ou quem sabe, servir de banquete no dia seguinte. Mas, ao amanhecer do dia, ao chegarem no local da sua morte, tiveram uma surpresa.
A porca havia desaparecido, mas no mesmo lugar em que a porca havia caído estava a velha misteriosa, morta, toda ferida, como se tivesse sido atingida por paus e pedras. Há quem diga que a velha era a porca ou vice-versa. Há os que acham que tudo não passa de imaginação. Mas quando se colocava em dúvida aquele fato, sempre havia um velho morador para afirmar: você não viveu naquela época e nem viu a porca. Se tivesse a visto, não duvidaria que ela tinha pacto com o diabo. A mulher do táxi. Josefina Conte nasceu em 1915, mas ainda hoje faz parte do imaginário popular em Belém. Segundo uma lenda urbana, a jovem simplesmente amava andar de carro pela cidade e mesmo depois de morta, voltava ao mundo dos vivos para passear de táxi pelas ruas e lugares que frequentou. Os taxistas, sem desconfiar, levavam a falecida para passeios pela cidade e, ao final, ela os orientava a cobrar a corrida na casa de sua família. Quando a cobrança era feita, o motorista descobria que sua passageira da noite anterior já havia morrido de tuberculose em 1931. A lenda teve início cerca de 5 anos após a morte de Josefina. A família estava almoçando quando um chofer de táxi bateu a porta para cobrar uma corrida. Ele explicou que no dia anterior havia apanhado uma moça em frente ao cemitério. Ele a levou até a basílica. Ela rezou, pediu para deixá-la novamente no cemitério e cobrar a corrida na fábrica de calçados com o senhor Nicolau, pai de Josefina. Quando o motorista descreveu a passageira, a família chegou a pensar que uma das irmãs de Josefina tivesse ido ao cemitério e não havia pago a corrida ao taxista. O motorista ficou olhando para dentro da casa e apontou para um quadro, dizendo: "É aquela moça que ontem esteve no meu táxi." A família ficou em choque e informou que ela já havia morrido. Dizem que durante anos diversos taxistas apareceram na casa da família, sempre na data do aniversário de Josefina. A menina que virou pedra. A história é muito antiga, mas ainda hoje mete medo nas crianças que desobedecem os seus pais. Uma garota, por volta dos seus 15, 16 anos, morava com sua mãe. A mãe, querendo que a filha ajudasse nas tarefas domésticas, sempre a mandava a fazer as tarefas da casa. Mas a filha não dava a mínima. Até que chegou a Sexta-feira Santa. A mãe, mais uma vez, pediu à filha que a ajudasse a arrumar a casa. Entretanto, a menina se negou. Disse que não queria e que não iria de jeito nenhum. A mãe insistiu e as duas começaram a discutir. A mãe mandando
e a menina se negando. Em certo ponto da discussão, a menina, com fúria, tomou a vassoura da mão da mãe e levantou, como se fosse bater com o cabo na cabeça da senhora. Naquele mesmo instante, a menina se transformou em uma estátua de pedra. Boatos diziam que a menina de pedra foi levada para a igreja de Santo Alexandre, onde ficava o bispo de Belém, mas logo transportada para Roma para que o Papa a curasse. Outros diziam que, sem jeito de fazê-la voltar ao normal, ficou na igreja, escondida durante muitos e muitos anos. Mas quem passasse pela porta da igreja, na época em que ela estava fechada, ainda assim poderia vê-la, petrificada, segurando o cabo da vassoura. A mulher sem face. Diversos relatos ao longo dos anos a descrevem como uma moça de corpo escultural, vestido curto, cabelos pretos e longos. Costuma aparecer próximo à região do mercado de São Brás, sempre após a meia-noite. Sempre com o rosto encoberto por seus longos cabelos. Costuma chamar a atenção de homens que vagam sozinhos pelas madrugadas, normalmente após uma noitada de bebedeiras. Uma vez que a vítima se aproxima, a moça evita o contato físico, deixando sempre seu rosto meio virado de lado e respondendo de forma curta, com o mínimo de palavras possíveis, qualquer tentativa de conversa. Dizem que isso faz parte do seu jogo para que o beberrão se sinta mais atraído por ela. Aqueles que a seguem até o final do seu caminho têm o desprazer de ver a sua verdadeira identidade. Um rosto sem olhos, sem nariz e sem boca, sem nada, apenas uma pele lisa. O susto é tamanho que a pessoa desmaia e só recobra consciência no dia seguinte, geralmente ficando acamado por alguns dias com febre. Claro que ninguém acaba acreditando na história do sujeito e atribui o estado à bebedeira do dia anterior. Mas aqueles que já a viram nas madrugadas afirmam que aquele rosto jamais será esquecido. Bom, pessoal, muito obrigado a você que chegou até aqui e espero que tenham gostado deste primeiro vídeo sobre as lendas urbanas dos nossos estados brasileiros. No próximo sábado voltamos com um novo estado. Um abraço e falou!